Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Jeová Jireh, Jeová Samá, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Samá, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo. Uma vez, duas vezes, três vezes santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo, santo, santo. Já pode aplaudir então, aplauda. Aleluia. Ele é inteligente, hein? Oxe. O playback tá meio médio. Põe um pouquinho de grave do playback. Mais. Além do rio azul. Melhorou, tá vendo? As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor.
nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do Rio Azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul. Aplauda Jesus. Eu quero saudar a amada Igreja de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem está esperando esse dia? Esse dia vai ser gostoso, né? Não vai mais haver morte, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver angústia, dor, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Quem está esperando a vinda de Jesus? Quem tem certeza que Jesus vem buscar a sua igreja? Nós temos que ter essa certeza, irmão, porque Jesus pagou um preço pela nossa vida. Não tinha quem pagasse, mas ele diz: eu dou a minha vida, porque a quero dar. Louvado seja Deus por isso. Porque ele entregou a sua vida pelos teus pecados, pelas nossas transgressões. Ele cravou naquela cruz. Eu gosto de dizer que ele morreu de braços abertos para pegar na mão de Deus e com a outra pegar naquele que olha para ele naquela cruz e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Porque é por fé, não é por vista. Louvado seja Deus. Eu quero meditar rapidamente com os irmãos no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículos de número 14 em diante, que nos diz assim a palavra de Deus. Começando da parte B do versículo, diz assim:
Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado. Acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado e que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amém? Eu quero que você repita comigo o versículo de número, parte do 14, versículo de número 15, que diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, repita comigo, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele veio para salvar, para libertar, para desfazer as obras do diabo, porque ele é Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque no mundo de hoje, irmão, nós estamos vendo aí pessoas sendo presas pelas artimanhas de Satanás. Às vezes as pessoas não gostam da gente falar de Satanás. Não, agora nós temos que falar de psicologia, porque ele foi ofendido na alma, porque a sua mente foi projetada dessa forma e tentam dar uma desculpa para as garras do diabo na vida das pessoas. Mas assim como ele trabalhou para tentar levar Jesus para a cruz, para ser crucificado, quando ele pensava que tinha tido uma vitória, foi a maior derrota dele. Porque Jesus deu a sua vida por nós. Nós não tínhamos condições de comprar a nossa salvação, porque era preço de sangue. Porque Jesus tornou-se a nova aliança. O velho pacto havia terminado na hora que Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na tua mão eu entrego o meu espírito. E diz que Jesus, naquela hora, morre na cruz do Calvário. Aqueles que muitas vezes são céticos dizem: como é que Deus foi morrer? Se Ele é o Criador de todas as coisas. Mas a Bíblia também nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se dispôs da sua divindade, porque ele olhava para esta igreja, neste dia de hoje, nesta hora, ele olhava para mim e para você, sabendo que ele pagava um preço. Ele sofreu na sua carne, sofreu no seu espírito, até na hora dele ir para a cruz, quando ele estava no jardim orando, sabendo que estava próximo para ser levado, para ser crucificado.
Ele orava, diz a palavra de Deus, que ele chegou aos seus poros sair sangue, porque ele orava a Deus e dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. E eu louvo a Deus por isso, porque o meu Jesus se entregou na cruz para que hoje estivesse aqui, tendo a certeza de que ele é o único caminho, a única verdade e a vida que nós teremos após ele vir buscar a sua igreja. Porque nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe nesse lugar e nos dá a certeza de que nós, quando ele vier buscar a sua igreja, nós estaremos com ele nos ares, louvando e glorificando o seu santo nome. Hoje nós temos um acesso até a presença de Deus, através de Jesus Cristo, o único caminho, o único mediador entre Deus e o homem. A palavra diz que não há outro mediador. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem ninguém que nos leve para o céu. Jesus, quando pregava aqui nesta terra, dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo para mim e para você: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, se morrer, vai para o céu. E se estiver vivo, eu vou transformar e levar também comigo para o céu. Quando ele teve um encontro com Marta e com Maria, que o irmão dela tinha morrido, Lázaro, que era uma família que gostava muito de Jesus, na hora que Marta encontrou com ele, depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, ele chegou lá e Marta olha para ele e diz: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: Senhor, mas Marta, ele há de ressurgir. Ela disse: eu sei, na ressurreição do último dia que tu já pregaste, quando tu vier buscar a igreja, aí ele ressuscita. Aí o que é que Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive como nós que estamos aqui, e todo aquele que vive jamais morrerá. Tu crê nisso? Ela disse: eu creio, Senhor. Mas na hora de que Jesus disse assim: me mostre onde Lázaro está. Aí Marta olhou para ele e disse: mas já são 4 dias que ele morreu. Já não tem mais jeito, já está podre. Já está fedendo. O que é que Jesus disse para mim e para você com esta palavra? Tirem a pedra da incredulidade. Você serve a Deus, você serve a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele ressuscitou ao 3º dia. A Bíblia diz que nem as ânsias da morte conseguiram retê-lo no túmulo frio. Mas quando Jesus disse para tirarem a pedra, que eles achavam que ia aparecer um odor que não seria suportado por eles, Jesus disse: eu não já te disse, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque, irmãos, quando nós cremos nesse Cristo que nós servimos, as portas se abrem, as coisas acontecem, o paralítico anda, o endemoniado é liberto, as nossas angústias são tiradas, o nosso pavor por um problema que nós estamos passando é retirado. Deus é conosco, porque Ele sabe que eu e você cremos no Deus Todo-Poderoso. Eu, às vezes, olho para mim mesmo, que hoje esse vos servo que fala, está com 12 estentes aqui no coração. São só 12. O diabo entope, Jesus desentope. Porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. Eu tinha um aneurisma do tamanho de uma laranja aqui do lado. O diabo botou, Jesus foi lá e consertou. Porque eu creio num Deus que ressuscitou ao 3º dia
e disse, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, não te preocupe. No tema que nós lemos aqui, nos fala justamente de um endemoniado de Gadareno, que os irmãos conhecem a história. Era um homem possesso por uma legião de demônios. A humanidade não cria mais que aquele homem pudesse viver, irmãos. Aquele homem vivia nos sepulcros, aquele homem se cortava com pedras. Aquele homem, quando ele se reunia, pegavam ele, prendiam com cadeias de ferro na mão e nos pés. A Bíblia diz que ele destroçava, ele quebrava aquelas cadeias, não tinha como prendê-lo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Que você veio para conhecer um Jesus Todo-Poderoso. Não é aquele que se carrega no andor, não. Que pensa que só. Quando a gente vai carregar, faz redoer a costa da gente. Não, esse Jesus, ele é que nos carrega. Ele é que nos conduz pelo caminho que nós precisamos. Ele é que entende as nossas orações. É Ele que ouve o nosso clamor. Para você que nessa noite está aqui. Porque você veio com objetivo. Você tem pedido, mas creia que Ele tudo pode. A Bíblia nos dá vários exemplos. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar um exemplo para a tua vida. Às vezes, irmão, nós perdemos a nossa bênção porque nos apressamos achando que Deus tem que carregar as nossas bênçãos. Deus tem que resolver o nosso problema na mesma hora. Mas não é assim. Deus tem a hora certa de trazer a tua bênção. Quando aquele leproso Naamã foi procurar um profeta de Deus, que ele disse assim, vai lá tomar 7 mergulhos no rio. Ele achou que o elemento devia sair, passar a mão sobre ele, retirar alguma coisa, passar algum medicamento, mas o que Jesus disse foi isso. É muito simples nós aceitarmos Jesus e nós termos a bênção de Deus em nossa vida. Servir a Deus não é complicado. Servir a Deus não tem complicação. Basta você crer. Quando Naamã mergulhou 6 vezes, ele levantou e ainda estava leproso. Mas quando ele mergulhou a 7ª, se ele mergulhasse só 6, ele voltaria com o mesmo problema. Talvez você esteja orando e ainda a bênção não veio. Talvez você precise orar 7 dias, talvez você precise orar 21 como Daniel, para poder ver a bênção. Mas Deus, na hora que você clama a Ele, a Bíblia diz que Ele manda a resposta dos céus. Agora o diabo vai tentar impedir. Se você não perseverar, você não tem bênção. Para nós, ainda temos tempo, né? Tem. Glória a Deus. No nosso caso aqui, esse endemoniado, ele se cortava. Aquela cidade não tinha mais, não sabia mais como fazer. Mas quando Jesus atravessa o mar e que coloca os seus pés naquela região, a palavra de Deus diz que aquele endemoniado veio para aquele lugar onde Jesus estava, mas Jesus repreendeu aqueles demônios, porque ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então a Bíblia diz que todo ser que respira tem que se ajoelhar na presença de Deus. Aí ele gritou, que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, vieste atormentar-me? Mas Jesus havia dito para ele, sai dele. E aquele homem foi liberto. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que tu passa. Se é o teu filho nas drogas, se é um câncer que tu tem no teu corpo, o que é que está te afligindo? É uma depressão? O que é que tu estás passando? Eu quero te dizer uma coisa, o inimigo vai colocar isso sobre ti, mas tu tens a autoridade do poder e do nome de Jesus Cristo para, em nome dele, repreender todo o mal, porque o teu Deus é maior do que qualquer coisa. Uma vez Jesus vinha caminhando para uma cidade e lá vem saindo um cortejo. Havia uma criança dentro do caixão e aquela cidade vinha acompanhando, triste, porque aquela criança tinha morrido e aquela mulher era uma viúva. O seu esposo tinha morrido recentemente e agora o filho estava morto e aquela mulher não tinha mais, ela estava angustiada.
Irmãos, mas na hora que Jesus foi de encontro àquele cortejo onde o diabo, onde a morte estava vindo, a morte teve que se retirar. Porque a Bíblia diz que nem as ânsias da morte conseguiram prender Jesus num túmulo frio. Ou seja, ele é superior à morte, ele dá autoridade à morte, ela tem que sair, ele dá autoridade à enfermidade, ela tem que ir embora, porque ele é Deus. Os céticos vivem dizendo que Jesus não é Deus. Outros vivem dizendo que tem 3 deuses. Mas nós que cremos na Trindade, único Deus, em 3 pessoas, louvado o seu santo nome, nós sabemos que ele veio enviado para salvar a humanidade. Ele foi para a cruz, pagou o preço, derramou o sangue. Na hora que ele foi crucificado, ele disse: Pai, está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ou seja, ele cumpriu a tarefa para a qual ele veio a este mundo fazer. Agora, só depende de mim e de você olhar para a cruz e crer que ele é o Salvador do mundo. Se você não crer, ele continua sendo Deus. Se você crer, ele continua sendo Deus, porque ele é Deus e ninguém pode dizer que ele não é Deus. Você vem aqui, é fácil crer. Só basta você dizer: Senhor, publicamente, que a Bíblia diz, se confessares a Jesus como teu único e suficiente Salvador e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crer para a justiça. É um ato que eu e você temos que fazer. Você quer ser salvo? Ou você não acredita em salvação? Você quer ser liberto? Mas eu não estou preso. Eu vou ser liberto de quê? Da angústia, da tristeza, da mágoa, do teu problema no teu lar, a separação que está havendo. Se tu tens um problema desse tamanho, somente Jesus pode. Porque quem bota esses laços é o diabo. O endemoniado gadareno, quando ele se encontrou com Jesus, olha o que a Bíblia diz. Ele assentou-se, ele se vestiu, porque ele só andava se rasgando, se despindo, e ele estava em perfeito juízo, porque a palavra de Deus diz para que a gente se renove na renovação da nossa mente, para que nós possamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E quando ele expulsou aquele demônio daquele cidadão, ele voltou ao perfeito juízo e começou a entender que só através de Jesus Cristo ele poderia chegar ao céu. Agora, irmão, bem aqui na frente que lemos, diz que aquela cidade onde aconteceu esse fato, eles rogaram para Jesus para ir embora da terra dele. Se você disser para Jesus: eu não te quero, você está expulsando Jesus da sua vida. Aquela região disse: olha, te afasta de nós. E Jesus obedeceu. Ele só entra no coração e na vida daqueles que abrem o seu coração à sua vida. Mas aquele jovem endemoniado, quando é transformado, irmão, quando nós aceitamos Jesus e o creremos, há uma transformação na nossa vida. Os nossos vícios mundanos têm que acabar. Você tem que largar o mundo e vir para Jesus. Você tem que mudar a sua mente, o seu modo de observar as coisas, de crer nas coisas, de viver as coisas. O diabo está aí entregando de bandeja as coisas para você ir lá num carnaval, para você se embebedar, para você se prostituir, para você perder a sua vida. O diabo está aí, vai lá para Bumba Meu Boi, porque é uma réplica daquilo que quando Moisés foi para o monte, fizeram um boi para adorar. Deus não se agrada disso. Eu não vou viver, por que você não vai viver?
eu até hoje vivo melhor do que eu vivia, porque eu gostava de bebida, de prostituição e de andar com uma arma na cintura. Hoje eu não tenho nada disso, eu vivo feliz e tudo se acontece na minha vida, porque Deus está comigo. E você pode ter este Deus na sua vida nesse dia de hoje. Então aquele demoniado, aquele ex-endemoniado foi lá para Jesus e disse: deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, tu vai ficar aí, porque eu preciso de ti para que tu pregue na tua cidade e diga o que Deus fez na tua vida. Então você que está aqui nesta noite, você tem que sair, ajudar a igreja que você está, a sair, a pregar, a dizer que Jesus é bom, que salva, cura, batiza e leva para o céu. Amém. Pai do Senhor, irmãos, o nosso Deus é real. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir a sua presença. Me convido a igreja a louvar ao Senhor comigo e declarar: Senhor, tu és real para mim. Eu não te vejo, mas tu me vês. Tu és real para mim. E o ar que eu respiro foi o Senhor que deu. Aleluia. Glória a Deus. Miguel, volta, por favor. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. Eu não preciso ver para crer que o Senhor é real. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. Não tem som. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo.
O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim, porque tu és real, Senhor. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar do Senhor Deus. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Queria brevemente compartilhar com os irmãos uma palavra. Quero convidá-los para abrir as suas Bíblias comigo no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Capítulo 19, versículo de número 40. Essas são palavras de Jesus. E eu queria pensar nessas palavras com os irmãos, com você que nos visita nesta noite. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, sentado mesmo. Se você não tem uma, mas está sentado perto de quem tenha, pesque aí, né? Todo mundo sabe pescar. Todo mundo tem uma história para contar de pesca, né? Olha assim do lado, veja aí. Versículo 40. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Olha que palavra de Jesus. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas vou lhe explicar essa palavra e o contexto. Talvez você nunca tenha lido sobre esta passagem. Mas ela é uma passagem que, como poucas, estão repetidas nos 4 evangelhos. Tal foi a grandeza do momento em que Jesus falou essas palavras. Não existiu um outro momento, talvez, dentro do ministério tão glorioso como foi esse que ocasionou, pastor Júlio, esta expressão de Jesus em resposta a fariseus. Mas eu quero lhe dizer o que acontecia. Jesus, ele estava, como nós vemos no capítulo 19 e em outros evangelhos, Jesus estava viajando de Jericó para Jerusalém. E a distância nas trilhas daquela época tinha que passar por montanhas, mas dava em torno de 33 a 38 quilômetros de distância. E quem conhece o mapa de Israel sabe que a cidade de Jericó, ela fica um pouco mais ao norte e bem próximo do Mar Morto. Jerusalém, para chegar lá, ele tem que atravessar montanhas, e aí ele, depois de atravessar montanhas, o antigo caminho que levava a Jerusalém, passava pela cidade de Betânia, que os irmãos devem lembrar da história de Lázaro, da história de Marta e Maria.
e passava depois numa cidade chamada Betfagé, que era, segundo os estudiosos, é o único lugar onde essa cidade é citada, ficava no caminho entre Betânia e Jerusalém. Betânia ficava bem pertinho, 3 quilômetros de Jerusalém, então é uma cidade quase dentro de Jerusalém, Betfagé. E o nome era Cidade dos Figos, significava Cidade dos Figos. É tanto que foi lá que Jesus no caminho olhou para aquela figueira que não deu fruto. Os irmãos lembram? E na lição da figueira ele disse, nunca mais nasça fruto em você. Para nos ensinar que aqueles que não produzem fruto para Deus podem ficar sem a oportunidade. E aí então ele seguiria de Jericó para Jerusalém. No caminho antigo ele passava por Betânia, passava por Betfagé, e ele então subia uma das laterais do chamado Monte das Oliveiras. E quando ele estava lá em cima, ele descia de novo em direção a Jerusalém, passava pelo vale, e então ele entrava em Jerusalém por 2 portas que na época eram chamadas de portas douradas. E aquela porta dava acesso ao templo, ao monte do templo. Essa porta hoje ela é fechada. Quando houve uma dominação muçulmana em Jerusalém, eles, conhecendo a profecia que diz que quando o Senhor retornar do céu, entrará em Jerusalém pela porta dourada. Eles fecharam a porta. Quem conhece as fotos da Jerusalém olhando a muralha, se pegar uma lupinha, porque a foto costuma ser grande, vai olhar as 2 portas douradas fechadas. E na base da muralha, os muçulmanos construíram seu cemitério para que tornasse aquela terra contaminada e assim então o Messias não pudesse entrar por ali, para que a profecia não se cumprisse. Olha a mentalidade, como se terra e portas pudessem deter aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas aí Jesus então, vindo, a época parecia ser dias antes da Páscoa. Alguém pensou que fosse a festa dos tabernáculos, outros, ainda assim um certo pensamento qual era o tempo exato, mas é mais provável que tenha sido alguns dias antes da Páscoa. Aí ele desce, vindo de Jericó. Quando ele passou por Jericó, ele operou muitas curas. Diz o texto que ele vem de Jericó e ele tinha parado na casa de Zaqueu. Zaqueu ouviu a palavra, se converteu a Jesus, mudou a sua vida. Como o irmão Miguel, que nos antecedeu, disse claramente, isso é verdade, o evangelho muda a mente, muda a nossa forma de compreender a Deus, as coisas de Deus, muda nossas prioridades, nos liberta. A palavra de Deus é clara e expressa uma verdade contundente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes não precisa você ficar se debatendo. Às vezes nós nos debatemos tentando nos libertar dos problemas, das opressões da vida, das ações de Satanás contra nós, e não conseguimos porque não sabemos buscar em quem tem poder para mudar a vida. E quem tem poder é Jesus Cristo. Não existem santos, não existem autoridades religiosas, não existe filosofia, não existe ciência, não existe força humana capaz de libertar a alma. Mas ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí lá na casa de Zaqueu, ele salva Zaqueu, opera maravilhas e vem embora. Na saída de Jericó, ele cura os cegos. Olha, são 2 cegos conhecidos da cidade. Jericó, na época, era uma cidade, tinha a cidade velha de Jericó,
que era antiga, a cidade diz que era uma das cidades mais antigas do mundo. As ruínas dessa cidade ficavam próximas. Na época de Jesus, Herodes comprou uma parte de Jericó, ou uma área próxima a Jericó, e reconstruiu. Ele comprou da antiga dinastia dos Asmoneus. Lá tinha um palácio, ele reconstrói, constrói um palácio, constrói piscinas grandes, que foram até motivo de uma tragédia. Um dos filhos dele morreu afogado numa das piscinas. E então ele constrói um anfiteatro e torna Jericó uma cidade de veraneio, grande, bonita, moderna. Jesus, passando da cidade velha para a cidade nova, cura o cego e a multidão ia juntando. Porque todo mundo queria estar perto de Jesus. Todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria interagir com ele, porque eles viam, a multidão via, e não era pouca gente. Não era pouca gente, mas eles viam que quem estava com Jesus, quem tocava em Jesus, quem falava com Jesus, algo acontecia. Zaqueu, a vida foi transformada. O cego foi curado. E quantas outras curas Jesus operou nesta breve viagem de 30 e poucos quilômetros de Jericó para Jerusalém. Mas aí ele vem com aquela multidão. Passa por Betânia e a multidão seguindo Jesus. Chegando em Betânia, ele chama 2 discípulos e diz: vão ali na frente, na próxima aldeia, vocês vão encontrar um jumentinho que ninguém nunca montou. Desamarrem, tragam para mim. Se alguém perguntar, como diz o texto, vocês dirão só assim: o Senhor precisa dele. Jesus tinha muitos amigos na região, era provável que algum deles o conhecessem pelo nome de Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui, pulando aqui fora um pouco do tema da mensagem, para lhe dizer que nós deveríamos estar aptos a reconhecer o Senhor. Há muitas pessoas que não reconhecem o Senhor. Quando Jesus precisa, quando Jesus quer tocar, quando Jesus requer de você algo, você não é capaz de entregar. Mas aqueles homens foram buscar o jumento e a palavra foi só essa: o Senhor precisa. E eles disseram: então leva. Aí os irmãos conhecem aqui pela descrição do texto, Jesus monta naquele jumento e ele desce o monte naquele jumento, na estrada, para entrar em Jerusalém, com a multidão seguindo ele. E eu fico pensando que este acontecimento não foi uma coisa assim à toa. 520 anos antes desse momento, o profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9 do seu livro, ele profetiza. E ele tem uma visão de Deus desse momento. E ele diz ao povo, e ele fala através da sua profecia: Israel, o teu rei virá montado em um jumentinho. E naquele dia Jesus cumpre a promessa. 520 anos depois, ele entra em Jerusalém montado no jumento, e a multidão atrás. Só que quando ele se aproxima de Jerusalém, tem sempre o fofoqueiro, o fofoqueiro. Correram na frente e avisaram: lá vem o mestre, o Senhor, o rei está chegando. Aí saiu uma multidão de Jerusalém para se encontrar com Jesus e a multidão que vinha com ele. Imagine, eu fico pensando aquela cena, aquele mundo de gente. Os escritores chegam a dizer que naquelas aldeias daquela região às vezes se juntavam 15 mil pessoas. E aí diz o texto que ele desceu, no versículo 36 do texto que nós lemos. À medida que ele avançava, aconteceu um negócio interessante. As pessoas jogavam as suas capas. As pessoas pegavam ramos de palmeira e elas balançavam com muita alegria.
e gritavam o texto do Salmo 118, 25, e diziam em voz alta: Hosana! Em hebraico o termo é difícil de pronunciar, mais ou menos assim, Hoshana, Yoshana. E eles gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles gritavam, e acenavam, e glorificavam, e havia toda uma alegria. Imagina aquela multidão, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, exaltando o rei que vinha montado em um jumento. O Velho Testamento mostra que havia uns costumes que a gente não conhece. Um costume interessante, irmão Samuel, era que quando as pessoas reconheciam reis, elas costumavam jogar suas capas. Como aconteceu, por exemplo, com Jeú, no capítulo 9 do livro de 2 Reis, você encontra Jeú sendo consagrado rei por um profeta que auxiliava Eliseu. Um jovem que auxiliava Eliseu foi enviado por Eliseu e disse: unge Jeú, o capitão do exército, unge como rei. Ele foi lá e ungiu. Quando ele ungiu Jeú, os outros capitães souberam, imediatamente foram até Jeú e jogaram suas capas para Jeú passar. Como dizendo assim: eu te recebo como rei, eu reconheço o teu governo, eu me submeto a você. Esse era o costume das capas. Por isso, quando aquela multidão ia diante de Jesus montado em um jumento e jogava suas capas, ela estava dizendo e testemunhando: eu recebo o rei. Você recebe o rei? Você tem o rei na sua vida? Os fariseus que estavam lá ficaram chateados, porque eles não entendiam que Jesus era o rei, mas aquela multidão fez mais do que um ato pontual e local. Eles fizeram um ato que representava uma profecia. Porque depois de algum tempo, João recebe do Senhor a visão de Apocalipse. No capítulo 19, pastor Júlio, ele tem a visão de um homem sentado no cavalo branco, com uma coroa, vestido de branco, veio para reinar, e ele olha claramente na coxa daquele homem, e estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí Jesus vem descendo, e o povo balançava os ramos. Aquele costume era um costume também da época, principalmente ligado à festa dos tabernáculos, porque Deus tinha orientado que a festa dos tabernáculos deveria ser celebrada com muita alegria. Era a festa mais alegre de Israel. Era proibido haver tristeza. E ali eles balançavam ramos para celebrar o Senhor. E quando eles usaram os ramos para receber Jesus, eles estavam dizendo: eu recebo aquele que Deus enviou, eu recebo o Messias, eu recebo o Deus vivo. Eles estavam dizendo que recebiam o Senhor. E tinha mais um costume. Na antiguidade, os irmãos sabem que os grandes reis e comandantes vitoriosos, quando entravam nas cidades, entravam montados em seus cavalos e com seus exércitos por trás. Entravam proclamando, normalmente um arauto ia proclamando as vitórias, ia proclamando aquilo, as conquistas, ia proclamando toda a magnificência daquele governador, daquele imperador, daquele general, e os exércitos vinham para demonstrar força. Aí Jesus entra montado num jumento para demonstrar amor, para demonstrar que ele veio para libertar as almas dos homens e que o seu reino não era deste mundo. Ele entra montado naquele jumento. E em dado momento, com a festa pegando fogo, todo mundo alegre, aí algum fariseu vira e diz assim: mestre, aquilo foi tão intenso, o povo gritando Hosana. Hosana significa salva-nos, Senhor. Salmo 118, veja lá, versículo 25.
ele fala o que eles falaram naquele dia: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estavam clamando ao Salvador, ao Rei, que viesse libertá-los, que viesse salvá-los. Os fariseus olharam aquilo e acharam estranho, porque não queriam que o povo adorasse a Jesus como Filho de Deus. E começaram a dizer: parem, ninguém dava ouvido, porque todo mundo amava Jesus, todo mundo glorificava, estava todo mundo encantado com a glória do Senhor, e a glória era tanta que o povo não se contia, o povo se dobrava, se humilhava, recebia Jesus com ramos e com capas, reconhecendo a sua glória. E os fariseus dizendo: pare. Como não tinha resultado, eles foram lá onde Jesus: Senhor, manda esses homens pararem. Aí Jesus vira para eles no auge da alegria, da manifestação da sua glória, sendo recebido como Rei de Jerusalém. Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E eu quero desafiar você hoje a não deixar as pedras clamarem. 3 coisas você precisa fazer para as pedras não clamarem. Primeiro, a exemplo do que eles disseram, eles estavam recebendo Jesus como Salvador. Quando eles diziam: Hosana, salva-nos, Senhor, eles reconheciam em Jesus o Salvador que estavam esperando. E eles clamavam dizendo: salva-nos. A elite daquela sociedade não recebeu a Cristo. Os pensadores incrédulos, endurecidos, não receberam a Cristo. Mas aqueles que foram curados das multidões, aqueles que foram libertos das multidões, aqueles que tinham ouvido a palavra lá nas multidões, vieram com ele, se encontraram com os que haviam sido abençoados em Jerusalém, e enquanto uns rejeitavam, o povo clamava: salva-nos, Senhor. Talvez hoje seja um dia de você não deixar a pedra clamar. Seja um dia de você reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Hoje é o dia de você repetir o ato dos moradores de Jerusalém, quando dizia: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Você já ouviu falar de Spurgeon? Todo mundo hoje tem um livro do Spurgeon. Foi um pregador inglês que viveu no século passado, na verdade no século XX já. E esse cidadão era um pregador muito eficiente, Deus usava. E ele diz a palavra que quando ainda não tinha se convertido de fato, ele era um crente que ocupava banco. Era um crente que frequentava as igrejas, mas não era convertido. E aí ele, viajando para uma cidade no interior da Inglaterra, uma nevasca o impede de prosseguir. E ele para esperar a nevasca ceder, para poder continuar a viagem. E naquela noite ele resolveu assistir um culto numa igrejinha na cidade lá. E um pregador, naquela noite, pregava, e diz a história que ele pregava de uma forma um pouco assim insegura, e repetia constantemente Isaías 45, 22. Que diz: voltem para mim, que diz: venham para mim, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele repetia, e Spurgeon sentado lá naquela congregação, aquela palavra ia entrando dentro do coração dele, aquela mensagem de salvação, dizendo: vem para mim, olhai para mim, sede salvos, vós todos os termos da terra. E aquilo foi batendo no coração, e quando Spurgeon sai daquela igreja, não era mais o mesmo homem. Dali Deus começou a usar aquele homem, e dele também partiu um avivamento que varreu a Inglaterra. Diz a história que aquele homem pregava para multidões que não cabiam. Eram vários cultos ao longo do dia. Pessoas agendavam seu lugar nas igrejas, porque a unção do Senhor repousava sobre aquele homem. Porque ele não deixou as pedras clamarem
quando ele ouviu a voz do Senhor, ele reconheceu Jesus como Salvador, como fez a multidão. A multidão reconheceu Jesus como Rei. Versículo de número 38 diz: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Por isso as capas eram jogadas. Há muitos que querem se aproveitar de Jesus. Talvez você conheça alguém que é assim. Alguém que só quer as benesses que ele traz. Alguém que só quer bênção. Alguém que está na igreja, que está frequentando porque espera um milagre. Espera algo para corrigir um problema em sua família. Espera uma intervenção qualquer que lhe favoreça. Mas não é alguém que possa reconhecer Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Às vezes alguém diz: eu estou fraco a ponto de desistir. Meu irmão, você precisa reconhecer Jesus como Rei na sua vida, porque senão as pedras o farão. Aquela multidão o reconheceu como Salvador e o reconheceu como Rei, como Senhor. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas não nos submetemos ao Senhor como Rei. Queremos viver do nosso jeito, da forma como nós achamos que é, desprezamos a palavra de Deus, a encontramos, mas achamos que o seu conteúdo não serve para nós, nem para os nossos dias, que só serve para aquela época ou para os outros, que nós não precisamos nos moldar, mas a palavra de Deus, esta palavra que traz vida, é a palavra do Rei. E quando eu recebo Jesus como meu Rei, eu estou emudecendo as pedras. Por último, a multidão o viu como um recomeço, como aquele que Deus estava enviando. Quando sacudiam os ramos, eles estavam dizendo: este é o enviado de Deus para a minha vida. Você sabia que tem gente que olha Jesus apenas como uma figura histórica? Muitos o levam pendurado num crucifixo, pensando que aquilo lhe dá alguma proteção. Outros o têm numa foto em casa, com um coração, com uma coroa de espinhos, e de tantas formas as pessoas acham legal ter algum tipo de envolvimento com Jesus, mas muitos não reconhecem ele como sendo o verdadeiro Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para trazer salvação a todo aquele que crê. O Evangelho tem o objetivo de transformar a nossa vida, tem o objetivo de nos fazer arrepender dos nossos pecados. O Evangelho tem por objetivo nos aproximar de Deus. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos salva pelo seu amor, se nós nos arrependermos e nos chegarmos a Ele como Salvador, como Rei, como enviado do Pai para a nossa salvação. Não deixe as pedras clamarem. Não deixe as pedras clamarem. Porque se você se calar, se você rejeitar o Salvador, se você deixá-lo de fora da sua vida, as pedras clamarão. Você perderá a oportunidade. Mas o Evangelho está aberto a todo aquele que crê em Cristo. Quando ele vai chegando em Jerusalém, versículo 41, ele olha para a cidade e chora. Aí ele diz assim: se tu soubesse, Jerusalém, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Dias virão que teus inimigos te cercarão, te apertarão, te cercarão de todos os lados, vão arrastar e matar teus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitar. Nós corremos o risco de deixar as pedras clamarem quando não percebemos o momento que Deus fala conosco. Olha, irmão, irmã, não devemos brincar com Deus. Não devemos brincar com Deus. A Bíblia diz que a fé é mais preciosa do que o ouro.
A Bíblia diz que a salvação é um dom que não tem preço. Os salmos dizem que não há valor existente no universo capaz de pagar o valor de uma alma, mas o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por ti, é capaz de nos dar salvação e perdão dos nossos pecados. Não deixe as pedras clamarem, não rejeite o Salvador, não rejeite o Rei Jesus, se arrependa dos seus pecados, tome uma decisão na sua mente de servir a Deus corretamente, saia da vida de pecado que está te dominando, diga não e se submeta a Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Rei. Por isso ele dizia, se eles se calarem, as pedras clamarão, tal era a glória do Senhor. E esta noite, você que veio aqui hoje, não veio por acaso. Jesus te trouxe aqui para dizer que te ama, para dizer que Ele tem um propósito de salvação para a tua vida. Ele trouxe você aqui para dizer que Ele tem visto tua mente, teu coração, os teus caminhos, e Ele te quer para Ele como servo, como filho, como eleito de Deus para a salvação. Mas para isso você precisa reconhecê-lo como Salvador, jogar as suas capas diante dele. Você precisa reconhecê-lo como Rei, celebrando a sua entrada em sua vida. Você deve celebrá-lo como aquele que Deus enviou para lhe transformar, para lhe mudar. Por isso eu quero dizer a você, não deixe as pedras clamarem. Não deixe as pedras clamarem. Largue a sua vida como ela era. Venha para Jesus Cristo, porque Ele pode salvar você.